A manhã ainda despertava quando o povoado de Sarelo começou a se reunir em frente ao prédio do xerife. A poeira levantada pelos cavalos criava uma névoa dourada sob o sol nascente, e um silêncio estranho tomava conta do lugar. Homens com chapéus envelhecidos observavam em expectativa, enquanto mulheres, apreensivas, abraçavam crianças que nada entendiam. No centro da praça, o xerife Randall ajeitava o coldre com arrogância, sempre fingindo autoridade além do necessário. Atrás dele, 3 mulheres permaneciam imóveis, alinhadas como se fossem objetos à venda. Para saber mais histórias como essa, se inscreva no canal. Era um cenário injusto, cruel, mas comum demais naquela parte esquecida do oeste. Entre os curiosos, um homem caminhava lentamente, contrastando com a agitação ao redor. Era Miguel Navarro, o fazendeiro solitário das colinas distantes. Com passos firmes, barba por fazer e olhar sempre pensativo, ele parecia mais interessado na dignidade das mulheres do que no espetáculo humilhante preparado pelo xerife. Muitos o conheciam por sua calma incomum e pela generosidade silenciosa com que ajudava quem cruzava seu caminho. Ainda assim, sua presença ali levantava perguntas. Miguel raramente deixava seu rancho sem motivo forte, e o povoado sentia que algo incomum estava prestes a acontecer. Ninguém imaginava, porém, que aquele dia mudaria tudo. As 3 mulheres aguardavam sem dizer palavra, cada uma carregando um destino marcado pelo desespero. A primeira era uma jovem viúva com o rosto encoberto pelo lenço gasto que segurava para esconder o choro. A segunda, uma moça simples, trazia marcas de trabalho pesado e olhos que imploravam por uma chance de recomeçar. Já a terceira, posicionada no final da fileira, parecia destoar de qualquer explicação. Era mais nova, delicada, com postura firme e olhar que misturava medo e desafio. Estava algemada, como se fosse perigosa, embora seu semblante não condissesse com a dureza do tratamento. Ela era a única que não deveria ser escolhida. O xerife, percebendo o aumento da curiosidade, abriu um sorriso torto e estalou os dedos com impaciência. A intenção dele não era justiça nem ajuda, era poder puro e simples. Ele anunciava que qualquer homem poderia escolher uma daquelas mulheres para levar consigo, alegando estarem à beira da miséria e precisando de abrigo. No fundo, todos sabiam que aquilo não passava de abuso de autoridade. Mesmo assim, muitos permaneciam calados, temendo o xerife e seus capangas armados. Um vento frio soprou pela praça, e as correntes presas aos pulsos da terceira mulher tilintaram, denunciando algo que o xerife preferia manter oculto. Miguel caminhou até a linha formada pelas 3 e observou, cada uma com respeito, sem desviar o olhar para o xerife. Ele não via mercadoria ali. Via sofrimento, abandono e histórias interrompidas. A multidão se afastou ligeiramente quando ele se aproximou, sabendo que o fazendeiro raramente se envolvia em conflitos. Mas naquele instante, seu silêncio carregava tensão suficiente para incomodar até os mais ousados. Ele notou a jovem algemada, frágil e ao mesmo tempo altiva, e algo dentro dele se agitou. Havia uma injustiça evidente ali, mesmo que ele ainda não soubesse qual. A praça inteira passou a observar apenas ele. O xerife deu 2 passos à frente, bateu a mão no coldre, com voz autoritária, gritou para todos ouvirem: "Escolha a mulher que quiser, Miguel." A multidão murmurou, entendendo que o xerife esperava intimidar ou manipular o fazendeiro. Miguel permaneceu imóvel, olhando em silêncio para cada uma delas. O xerife sorriu com arrogância, achando que controlava a situação. Mas, naquele breve instante, quando os olhos do fazendeiro se encontraram com os da jovem algemada, algo inesperado aconteceu. Ele deu um passo adiante e apontou para ela, justamente a única que não podia ser escolhida. E o povoado inteiro prendeu a respiração. O xerife observava cada movimento do fazendeiro, como se tentasse prever suas intenções. Numa cena tensa que deixava todos ao redor inquietos. As mulheres alinhadas não ousavam encarar diretamente os olhos dele, temendo o que poderia acontecer a seguir. O vento levantava a poeira do chão seco, criando uma aura ainda mais pesada ao redor. Dos presentes, o fazendeiro respirou fundo, mantendo a calma mesmo com tantos olhares presos em sua silhueta firme. Ele sabia que sua escolha não poderia ser impulsiva, pois tudo estava carregado de consequências que ninguém ali imaginava. Enquanto caminhava lentamente entre as mulheres,
Cada passo parecia ecoar como golpes, secos no coração da multidão. Algumas desviavam o olhar, outras tentavam mostrar dignidade apesar do medo estampado. No rosto, o xerife mantinha um sorriso de canto, confiante de que o fazendeiro acabaria cedendo às expectativas dele. Mas algo no olhar atento do homem mostrava que sua decisão não seria tão previsível quanto todos imaginavam. Ele analisava cada expressão, cada detalhe, como se buscasse algo escondido à superfície. A tensão crescia, e ninguém ousava interromper aquele ritual silencioso. O clima parecia prestes a explodir. Num canto mais afastado, quase fora do campo de visão, estava jovem que ninguém esperava que o fazendeiro sequer considerasse. Ela mantinha a postura firme, mas seus olhos denunciavam uma mistura de desafio e insegurança. Ao contrário das outras, não exibia qualquer esforço para parecer agradável ou submissa. Era como se ela estivesse ali por obrigação, não por escolha, e isso despertou algo no fazendeiro. O xerife percebeu o desvio de olhar e franziu o senho, claramente incomodado com aquele foco inesperado. A atmosfera mudou, como se todos sentissem que uma linha invisível estava sendo atravessada. O fazendeiro parou diante das mulheres principais, aquelas que o xerife evidentemente esperava que ele escolhesse. Elas tinham roupas melhor cuidadas, expressões treinadas e olhares atentos à reação dele. Seus rostos eram quase máscaras cuidadosamente moldadas para agradar, mas nada daquilo parecia tocar o coração do homem, que mantinha a mente em outro lugar. A paciência do xerife começava a evaporar, revelada no leve tremor do maxilar. A multidão, percebendo o desconforto, começou a cochichar, questionando qual rumo tudo aquilo tomaria. O silêncio estava ficando insuportável. O fazendeiro desviou-se do centro e caminhou em direção ao canto onde a jovem estava, isolada. Os presentes se entreolharam, incrédulos com o movimento inesperado que contrariava tudo o que era previsto. A jovem ergueu o olhar pela primeira vez, encontrando os olhos dele com firmeza. O choque silencioso entre os dois parecia carregar uma história que nenhum dos espectadores conhecia. O xerife deu um passo à frente, tentando conter a situação antes que saísse do controle. Mas já era tarde demais. Aquela aproximação havia desencadeado algo muito maior do que uma simples escolha. O clima ficou denso como uma tempestade prestes a cair. Quando o fazendeiro parou diante dela, a respiração de todos pareceu desaparecer por um instante. Ele observou o rosto da jovem como se buscasse confirmação de algo profundo e difícil de explicar. Ao redor, o desconforto era quase palpável, como se cada pessoa estivesse presa em expectativas, temores conflitantes. A jovem manteve a postura, mesmo sabendo que sua presença ali carregava um peso indesejado. O xerife não conseguiu esconder o descontentamento que tomou conta de sua expressão endurecida. A cada segundo, a tensão se acumulava como pólvora seca, e todos entenderam que, a partir dali, nada seria simples. O xerife avançou alguns passos, tentando retomar o controle da situação antes que ela escapasse totalmente de suas mãos. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as histórias. Ele forçou um sorriso tenso, tentando disfarçar a irritação que já era evidente para qualquer pessoa ali. O fazendeiro, porém, permanecia imóvel diante da jovem, como se nada ao redor pudesse afetá-lo. A multidão assistia em silêncio absoluto, aguardando o próximo movimento. A jovem, sentindo o peso dos olhares, respirou fundo sem desviar os olhos do homem. Era como se um pacto silencioso estivesse surgindo entre eles. O xerife então quebrou o silêncio, chamando a atenção do fazendeiro com uma voz grave e ligeiramente ameaçadora. Ele tentou conduzir o diálogo para caminhos mais confortáveis para si, sugerindo que talvez o homem estivesse confundindo compaixão com interesse genuíno. Mas aquela tentativa soou forçada, quase desesperada, e não convenceu ninguém. O fazendeiro demonstrou calma, mantendo a postura de quem já havia tomado sua decisão. A jovem começou a sentir o clima esquentar, percebendo que se tornará o centro de uma disputa velada. O ar parecia mais pesado a cada segundo. O fazendeiro finalmente respondeu ao xerife, com voz firme e pausada, deixando claro que sabia exatamente o que estava fazendo.
Ele afirmou que sua escolha não tinha relação com aparência, status ou expectativas externas. O xerife, contrariando-se, tentava disfarçar a frustração enquanto analisava cada palavra dita. A multidão reagiu com murmúrios discretos, intrigada pelo rumo inesperado da conversa. A jovem continuava imóvel, mas seu coração batia acelerado diante da tensão crescente. Era evidente que aquela decisão desafiava algo muito maior do que uma simples ordem. A cada troca de olhares, ficava claro que o fazendeiro e a jovem compartilhavam um entendimento silencioso, algo quase impossível de explicar. Alguns espectadores começaram a questionar se aquilo era coragem ou loucura, percebendo o risco que o homem estava assumindo. O xerife, com a mandíbula travada, tentava encontrar um argumento capaz de reverter a situação. Mas tudo o que dizia soava fraco diante da convicção do fazendeiro. As mulheres alinhadas, antes confiantes, agora observavam a jovem com uma mistura de espanto e inveja. O ambiente parecia prestes a explodir novamente. O fazendeiro então deu um passo à frente, aproximando-se ainda mais da jovem, como se estivesse prestes a revelar o motivo oculto por trás de sua decisão. A multidão prendeu a respiração, inclinando-se para tentar captar qualquer palavra. O xerife entreabriu os lábios, pronto para intervir, mas se conteve no último instante. A jovem ergueu o rosto, mostrando que não temia o que viria a seguir. Em seus olhos havia força, mas também uma dúvida profunda sobre o que o esperava. O fazendeiro parecia pronto para romper todas as expectativas. O silêncio era tão intenso que até o vento pareceu parar. Antes que ele pudesse continuar, o xerife levantou a mão e interrompeu o momento, reiniciando a tensão com brutalidade. Sua voz ecoou pela praça, firme e impregnada de autoridade, declarando que aquela mulher não estava disponível para escolha. A multidão reagiu instantaneamente, chocada com a revelação inesperada que mudava todo o jogo. O fazendeiro estreitou os olhos, percebendo que havia muito mais por trás daquela interferência. A jovem baixou a cabeça por um instante, como se o passado que tentava esconder estivesse finalmente vindo à tona. E assim, surgiu o primeiro grande conflito da história. O impacto das palavras do xerife reverberou pela praça como um tiro inesperado, quebrando de vez qualquer esperança de normalidade. O fazendeiro manteve-se firme, mas seus olhos denunciaram a surpresa misturada com raiva contida. A jovem, que até então se mostrava resiliente, sentiu o corpo estremecer com a lembrança do motivo que a tornava intocável. Os presentes começaram a se afastar discretamente, temendo que algo grave estivesse por vir. O xerife estufou o peito, satisfeito por recuperar momentaneamente o controle. Mas aquele silêncio carregado anunciava que nada estava resolvido. O fazendeiro deu um passo à frente, desafiando abertamente a autoridade do xerife, que o encarou com frieza crescente. Ele exigiu uma explicação clara, recusando-se a aceitar uma proibição vaga e sem fundamento. O xerife, porém, parecia pronto para encerrar o assunto sem se justificar, como se esperasse submissão inquestionável. A tensão entre os dois homens atingiu um nível quase insuportável, com olhares afiados cruzando-se como lâminas. A jovem, presa entre forças maiores do que ela, sentia-se ameaçada por ambos os lados. A multidão agora observava em pânico contido. Quando o xerife finalmente abriu a boca para responder, sua voz veio carregada de veneno e autoridade. Ele afirmou que a jovem trazia consigo um passado complicado, algo que tornava sua escolha impossível. Mas sua fala parecia ensaiada, quase como se escondesse mais do que revelava. O fazendeiro cruzou os braços, claramente insatisfeito com a explicação superficial. A jovem apertou os lábios, incapaz de conter a angústia que subia pela garganta. Todos os presentes sentiram que aquela história tinha camadas ocultas e perigosas. Era uma verdade que ninguém parecia disposto a dizer. A jovem finalmente deu um passo à frente, quebrando o cerco de silêncio que a aprisionava desde o início. Sua voz, embora trêmula, trouxe uma firmeza inesperada ao assumir que seu passado não era tão simples quanto parecia. O xerife empalideceu por um instante, surpreso pela coragem dela em se pronunciar. A multidão inclinou-se para ouvir, ansiosa por entender o mistério que pairava sobre
Aquela figura enigmática. O fazendeiro se manteve ao lado dela, oferecendo um apoio silencioso e poderoso. O vento soprou mais forte, como se anunciasse que uma revelação perigosa estivesse próxima. O ambiente inteiro pareceu se contrair. Ela revelou, com palavras escolhidas a dedo, que havia sido colocada ali pelo xerife, não como candidata, mas como punição. Seu passado envolvia decisões difíceis, injustiças, acusações forçadas que ela jamais conseguiu contestar. O xerife, ao ouvir aquilo, perdeu completamente o ar de superioridade e tentou interrompê-la, mas sem sucesso. O fazendeiro apertou os punhos, percebendo que a situação era muito mais grave do que imaginava. A multidão reagiu com murmúrios indignados, percebendo que havia manipulação ali. E a jovem, pela primeira vez, mostrava-se pronta para enfrentar tudo. O xerife, pressionado e exposto, reagiu de forma agressiva, tentando retomar o domínio à força. Sua voz ecoou pela praça, ordenando que a jovem se calasse imediatamente. Mas agora ninguém mais parecia disposto a obedecer cegamente. O fazendeiro deu um passo à frente, ficando entre o xerife e a jovem, deixando claro que não permitiria mais abusos. A multidão começou a se aproximar, ainda assustada, mas movida por um senso de justiça crescente. O xerife percebeu que sua autoridade estava ruindo diante de todos. E isso só tornava a história ainda mais perigosa. O xerife respirava fundo, lutando para recuperar o controle que escorria pelos dedos como areia fina. Seu olhar faiscava de irritação ao perceber que a multidão já não lhe temia como antes. O fazendeiro mantinha-se firme, protegendo a jovem com uma postura que desafiava qualquer autoridade injusta. A tensão acumulada transformava o ar em algo quase sólido, difícil até de respirar. A jovem observava tudo em silêncio, entendendo que aquele confronto definia mais do que apenas sua liberdade. As sombras do fim da tarde alongavam-se, reforçando o clima de incerteza. E ninguém parecia disposto a recuar. A multidão começou a murmurar, alguns apoiando o fazendeiro, outros ainda receosos da reação do xerife. No entanto, era impossível negar que um movimento de revolta estava surgindo. Lentamente, como brasas escondidas prestes a incendiar. A jovem sentiu uma pontada de esperança ao perceber que, pela primeira vez, alguém estava disposto a desafiá-lo por ela. O fazendeiro, atento a cada detalhe, preparava-se para enfrentar o que viesse, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco. As mulheres alinhadas, antes submissas, agora olhavam com admiração para a coragem dele. O xerife caminhava em círculos, como um predador encurralado. Antes que o clima explodisse de vez, o fazendeiro ergueu a voz para a multidão, pedindo que permanecessem atentos ao que estava prestes a acontecer. E é nesse momento que faço um rápido convite para você que acompanha essa história e quer mais narrativas intensas como esta. Aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, porque tem muito mais conteúdo que você não vai querer perder. Voltando à cena, o xerife parou, irritado com a forma como o foco havia mudado, mas ainda incapaz de controlar a situação. A jovem aproveitou a atenção redirecionada para observar os guardas do xerife, buscando sinais de ameaça. O vento frio anunciava que algo decisivo estava prestes a ocorrer. Todos estavam à beira de um confronto inevitável. A tensão se intensificou quando um dos capangas do xerife avançou, provocando o fazendeiro com gestos de intimidação. O fazendeiro não recuou, mantendo o olhar firme e desafiador como alguém que já não tinha nada a perder. A multidão começou a se aproximar lentamente, como se formasse uma barreira humana contra qualquer agressão injusta. A jovem sentiu a garganta apertar, temendo que o xerife optasse por violência para impor sua vontade. O capanga estalou os dedos, tentando assustar o fazendeiro, mas não obteve qualquer efeito. A praça parecia presa em um momento congelado. O xerife ergueu a mão, ordenando que o capanga recuasse, revelando que ainda preferia manter uma aparência de controle. Mas a frustração era evidente em seus gestos rígidos e no suor que brilhava em sua testa. A multidão começou a questioná-lo abertamente, exigindo explicações sobre a origem das acusações contra a jovem.
O fazendeiro encarou-o novamente, dando-lhe a oportunidade de esclarecer. Tudo antes que a verdade viesse à tona por outras bocas. A jovem, agora mais confiante, endireitou os ombros, pronta para enfrentar-o, que viesse a seguir. Algo grande estava prestes a ser revelado. O xerife, pressionado, finalmente admitiu que a jovem havia sido punida não por crime, mas por recusar algo que ele exigirá dela no passado. A revelação chocou a multidão, que reagiu com indignação e gritos de protesto. O fazendeiro deu um passo à frente, encarando o xerife com fogo nos olhos, sabendo que agora tinha o apoio necessário para confrontá-lo de verdade. A jovem cobriu a boca com a mão, assustada pela exposição de algo tão doloroso e humilhante. O xerife recuou instintivamente, percebendo que sua reputação estava ruindo completamente diante de todos. E assim, o caos começou a tomar forma, anunciando que nada seria igual dali em diante. O burburinho virou gritaria quando a multidão assimilou a gravidade da revelação do xerife. A imagem dele, antes temida, agora parecia a de um tirano acuado. O fazendeiro permaneceu firme, observando cada gesto do homem com atenção calculada. A jovem lutava contra o tremor das mãos, finalmente compreendendo que sua verdade não estava mais escondida. O vento levantou poeira ao redor deles, como se o cenário marcasse a transição de um tempo de medo para outro de resistência. A praça inteira vibrava com uma energia que ninguém imaginava presenciar. Então o fazendeiro deu um passo adiante, posicionando-se definitivamente entre a jovem e o xerife. Seu olhar demonstrava uma coragem que inspirou os presentes, acendendo um novo senso de união. O xerife tentou recuperar a postura, mas suas mãos tremiam levemente, denunciando a insegurança. Os capangas ao seu redor hesitaram, sem saber se deveriam agir ou aguardar ordens mais claras. A jovem observava tudo, percebendo que aquela poderia ser a chance de reconquistar sua liberdade. Nada impediria que a verdade se espalhasse agora. A multidão começou a pressionar verbalmente, exigindo respostas, transparência e justiça. Pessoas que antes evitavam qualquer conflito agora erguiam a voz sem medo. O xerife se viu encurralado, não por força física, mas pelo peso moral, que finalmente caía sobre ele. O fazendeiro utilizou o momento para perguntar, em alto e bom som, por que um homem da lei agiria para esconder a história de uma mulher injustiçada? Os espectadores aguardaram em silêncio por uma reação. E essa espera foi mais reveladora do que qualquer palavra. O xerife tentou formular uma resposta, mas tudo o que saiu foi uma desculpa fraca, incapaz de convencer até seus próprios aliados. A jovem deu mais um passo à frente, decidida a recuperar a própria voz depois de tanto tempo silenciada. Ela contou detalhes do que havia suportado, lembrando cada decisão forçada e cada ameaça velada. A multidão reagiu com indignação crescente, chocada com tamanha arbitrariedade. O fazendeiro sentiu o coração apertar ao ouvir a história completa, reforçando ainda mais sua determinação. O xerife estava perdendo o controle rapidamente. Em meio ao caos emocional, a jovem fixou o olhar no fazendeiro, como se buscasse nele uma espécie de âncora. Ali, pela primeira vez, percebeu que alguém realmente acreditava em sua palavra, algo que ela achou que nunca mais sentiria. O fazendeiro assentiu discretamente, incentivando-a a continuar, mostrando que não a deixaria enfrentar aquilo sozinha. O xerife esfregou o rosto, tentando esconder a frustração que corria em suas veias. Mas a multidão se aproximava cada vez mais. Era o fim do silêncio imposto. O clima atingiu um novo ápice quando o fazendeiro, com voz firme e audível por toda a praça, afirmou que sua escolha estava feita e que não recuaria, independentemente da proibição imposta. O xerife fechou os punhos, entendendo que a situação havia tornado sua autoridade insignificante. A jovem sentiu o peso da declaração, misto de temor e esperança, percebendo que aquilo mudaria o rumo de sua vida. As pessoas começaram a se organizar, como se esperassem uma ação imediata contra o xerife. E o sol poente iluminava a cena com tom de fogo, anunciando que a maior reviravolta ainda estava prestes a começar. O momento seguinte foi marcado por um silêncio tão profundo que chegava a ser
Angustiante. O xerife observava a multidão, tentando avaliar até onde poderia ir sem perder todos os poucos aliados que lhe restavam. O fazendeiro, por sua vez, mantinha a postura inabalável, como se nada pudesse desestabilizá-lo naquele instante decisivo. A jovem apertou as mãos contra o peito, percebendo que sua vida estava no limiar de uma mudança irreversível. Os capangas do xerife se entreolhavam, visivelmente divididos entre a lealdade ao chefe e o medo de enfrentar o povo. A praça se tornou um campo minado de emoções. O xerife finalmente ergueu a voz, tentando recuperar a autoridade perdida. Mas suas palavras soaram ocas, sem firmeza, incapazes de controlar a massa. Indignada, ele tentava impor respeito mencionando leis, regras e punições, mas ninguém mais estava disposto a aceitar seu discurso. O fazendeiro respirou fundo e encarou diretamente, deixando claro que não temia as suas ameaças. A jovem sentiu um arrepio ao perceber que aquele confronto tinha se tornado inevitável. Algumas pessoas da multidão gritavam frases de apoio ao fazendeiro, enquanto outras pediam justiça pela jovem. A revolta ganhava força rapidamente. Os guardas do xerife começaram a se mover, posicionando-se como se estivessem se preparando para conter a multidão. Mas o fazendeiro deu um passo à frente, bloqueando qualquer tentativa de intimidação. A tensão se espalhou como faíscas em pólvora seca, pronta para explodir a qualquer instante. A jovem, com voz quase inaudível, pediu para que ninguém se machucasse por causa dela, mas já era tarde para retroceder. A multidão estava tomada por um sentimento coletivo de justiça que há tempos não presenciava. O xerife percebeu que qualquer movimento precipitado poderia transformar a cena em caos absoluto. A situação escapava de suas mãos. O fazendeiro então ergueu o braço e pediu silêncio, surpreendendo a todos pela tranquilidade com que retomou o controle da situação. Ele falou sobre dignidade, coragem e sobre como não era mais possível permitir que alguém como o xerife continuasse decidindo o destino de pessoas inocentes. A multidão ouviu em atenção absoluta, absorvendo cada palavra como se fossem faíscas prontas para acender uma fogueira de mudança. A jovem sentiu lágrimas acumularem nos olhos, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de reconhecimento. O xerife apertou a mandíbula, percebendo que estava sendo derrotado não pela força, mas pela verdade. E isso corroía mais que qualquer golpe físico. A resposta do xerife veio carregada de raiva, mas também de medo. Ele afirmou que ninguém tinha o direito de questionar sua autoridade e que qualquer tentativa de resistência seria considerada crime. A multidão reagiu com risadas irônicas e murmúrios de desprezo, revelando que o antigo domínio do xerife havia chegado ao fim. O fazendeiro não recuou e declarou que, se o xerife insistisse em manter a opressão, ele e todos ali fariam o que fosse preciso para defender a jovem. Os capangas do xerife deram passos atrás, mostrando que não estavam dispostos a lutar por um homem desacreditado. A pressão se tornava insuportável para ele. A jovem finalmente se colocou ao lado do fazendeiro, sem medo, mostrando que não fugiria mais. Sua presença ali, firme e decidida, mexeu com a multidão, que passou a aclamá-la como símbolo de resistência. O xerife, ao ver aquela união, deu alguns passos para trás, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. O fazendeiro colocou a mão no ombro da jovem, como forma de garantir que ela não enfrentaria mais aquilo sozinha. E naquele exato instante, uma nova energia tomou conta da praça, como se todos estivessem prestes a testemunhar algo que mudaria a história daquela cidade. O conflito estava longe de terminar, e o próximo movimento seria decisivo. A praça inteira parecia ter parado no tempo. Depois de tantos confrontos, gritos, revelações e olhares cruzados como lâminas, ninguém se movia. O xerife, antes tão imponente, agora era apenas a sombra do homem que fingia ser. Seus ombros estavam caídos, o peito arfava com a respiração pesada de quem perde não apenas poder, mas a própria máscara que usou para controlar uma cidade inteira. O fazendeiro encarava em silêncio, sem provocação, sem orgulho, apenas com a firmeza de alguém que nunca teve prazer em destruir, mas que nunca hesitou em defender o que é justo.
A jovem, ao lado do fazendeiro, parecia menor que o vento que soprava, mas havia algo novo em seu olhar, uma chama acesa, viva, ardente. Era o renascimento de uma força que ela não lembrava mais possuir. Cada pessoa ao redor podia sentir que algo extraordinário acontecia naquele instante, a libertação de alguém que havia sido silenciada, diminuída e humilhada por tanto tempo. Ela respirou fundo, como se o ar finalmente tivesse gosto de liberdade. O xerife, percebendo a derrota iminente, deu alguns passos instáveis para trás. O som de suas botas raspando o chão ecoou como uma confissão não falada. Sua mão tremia quando ele segurou o distintivo de metal preso ao peito. Por um momento, ele pareceu considerá-lo importante demais para largar, como se aquela fosse a última parte de sua identidade que ainda não tinha sido arrancada pela verdade. Mas a multidão aguardava, e ele sabia disso. Sabia que, mesmo que tentasse mentir mais uma vez, ninguém acreditaria. Não havia mais esconderijo, nem desculpa, nem ameaça capaz de apagar tudo aquilo que fora exposto. Com um gesto lento, quase doloroso, ele arrancou o distintivo e o observou pela última vez. Seus olhos perderam o brilho arrogante. Em vez disso, havia cansaço, culpa e o medo cru de enfrentar as consequências pela primeira vez. Quando o metal tocou o chão, o som foi quase simbólico, o fim de um reinado construído à base de intimidação. Alguns espectadores suspiraram, outros fecharam os olhos como se tivessem acabado de testemunhar o início de uma nova era. A jovem levou a mão à boca, surpresa com a atitude dele, mas também tomada por um turbilhão de emoções. Ela não sentia alegria por ver o xerife cair. Sentia alívio, liberdade e, ao mesmo tempo, uma tristeza profunda por tudo que ele obrigou a enfrentar para chegar ali. Seu passado era pesado demais para se dissolver de uma vez só, mas naquele momento ela compreendeu que, pela primeira vez, seus passos em direção ao futuro não seriam guiados pelo medo. O fazendeiro se aproximou dela, movido por uma gentileza que contrastava com toda a violência emocional da cena. Ele não disse palavras motivacionais, não tentou consolar com frases prontas, apenas colocou a mão no ombro dela, deixando claro que estava ali, presente, confiável, forte o suficiente para enfrentar o que viesse, mas sensível bastante para entender que algumas feridas não se curam com pressa. A multidão começou a se mover aos poucos, como se despertasse de um sonho. Pessoas que antes temiam o xerife agora caminhavam com a postura erguida, como se recuperassem algo que ele havia roubado delas, a confiança na justiça. Alguns se aproximaram da jovem para oferecer apoio. Outros agradeceram ao fazendeiro, reconhecendo que, sem ele, nada daquilo teria vindo à tona. A atmosfera, antes carregada de tensão, agora se preenchia com murmúrios de esperança. A jovem, ainda tentando absorver tudo, virou-se para o fazendeiro. Seus olhos estavam marejados, mas havia firmeza ali. Ela respirou fundo e disse, com a voz carregada de emoção, que não sabia o que viria a seguir. Não sabia se conseguiria superar todos os traumas, nem se estaria pronta para reconstruir sua própria história. Mas ela sabia de uma coisa, não estava mais sozinha. E isso, depois de tudo que viverá, era mais valioso do que qualquer promessa de futuro. O fazendeiro sorriu. Não um sorriso de vencedor, mas de alguém que entende exatamente o peso das palavras. Ele disse que não queria decidir o destino dela, nem salvá-la como um herói dos contos antigos. Queria apenas caminhar ao lado dela, passo a passo, dia após dia, permitindo que ela recuperasse a própria voz, a própria força, o próprio direito de escolher. Era simples, mas real, e por isso mesmo tão poderoso. Enquanto eles se afastavam da praça, o sol poente lançava sobre ambos uma luz dourada, quase divina. Parecia que a natureza também celebrava aquela libertação. Cada passo que davam para longe daquele cenário marcava a distância entre um passado de dor e um futuro que começava a se abrir, tímido, mas luminoso. Atrás deles, os habitantes da cidade se organizavam, planejando mudanças, remoções, novas regras, novos rumos. Todos sabiam que aquele dia seria lembrado por gerações, não pelo escândalo, mas pelo despertar. A jovem olhou para o horizonte e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que pertencia ao mundo e não ao medo. Havia muitas coisas a resolver, memórias que ainda doíam, batalhas internas que ainda precisavam ser vencidas. Mas agora ela tinha o direito de lutar por si mesma. E tinha alguém ao seu lado que enxergava além das feridas,
além das acusações, além dos rótulos que tentaram lhe impor. O fazendeiro caminhava em silêncio, respeitando cada emoção que ela demonstrava. Ele sabia que a escolha feita ali, diante de todos, contra toda ameaça, não havia sido apenas por justiça. Ele a escolheu porque enxergou nela uma força que nem ela mesma reconhecia. Uma força que o inspirava, que o movia, que justificava cada risco que ele decidiu correr. E, no fundo, ele sabia que aquele era apenas o começo da história dos dois. Ao deixarem a praça, o vento soprou com suavidade, levantando poeira e folhas secas. Era como se o próprio mundo estivesse celebrando aquela nova jornada. Uma jornada que não prometia facilidade, mas prometia verdade, respeito e coragem. E assim, naquele entardecer que parecia pintado por mãos divinas, o fazendeiro e a jovem seguiram juntos, encarando o desconhecido com o coração aberto. Não porque sabiam o que vinha depois, mas porque estavam dispostos a descobrir. E é exatamente isso que transforma histórias em lendas.